Mais do que previsto, era inevitável. O Instituto Adolfo Lutz confirmou terça à tarde que um casal que veio da África do Sul e desembarcou em São Paulo testou positivo para a doença do coronavírus de 2019 no Hospital Albert Einstein, e o sequenciamento genético do vírus revelou se tratar da variante Ômicron, identificada na África do Sul em 24 de novembro. São os primeiros casos desta variante na América Latina. O casal, um homem de 41 anos e uma mulher de 37, dois missionários brasileiros, está isolado com sintomas leves. Eles fizeram um teste no Aeroporto Internacional de Guarulhos quando voltavam para a África do Sul, onde trabalham, voltariam para a África do Sul, e foram orientados a suspender a viagem e se tratar no Brasil. Não há registro no estado de São Paulo de que eles tenham se vacinado. Outros 3 casos suspeitos estão sob análise no país. A variante Ômicron aparentemente veio de Botsuana, outro país da África do Sul. Foi descoberta no laboratório Lancet, em Pretória, capital sul-africana, em 24 de novembro, a partir de uma amostra coletada em 9 de novembro por quem notou a diferença, a falta de um gene, foi uma jovem cientista sul-africana. A nova cepa chamou a atenção por ter mais de 50 mutações em comparação com o vírus original, sendo 32 na proteína espícola, o espinho que o vírus usa para se conectar às células humanas e que é o principal alvo das vacinas. Isso poderia tornar o vírus mais contagioso, mais letal e capaz de reduzir a efetividade das vacinas. Os estudos estão em andamento no mundo inteiro e as respostas devem sair a estas perguntas em 2 a 3 semanas. A rápida disseminação do vírus torna inútil as medidas de proibição de voos do sul da África. A nova cepa está em mais de 20 países de 5 continentes. A Europa já tem 44 casos confirmados e a Holanda descobriu 2 casos em amostras coletadas em 19 e 23 de novembro, antes do anúncio da descoberta da Ômicron na África do Sul e da chegada de 2 voos com 61 passageiros da África do Sul infectados, 13 com a variante Ômicron. O Japão registrou o primeiro caso. Até agora, a nova variante causou apenas sintomas leves e atingiu mais os jovens, que estão mais expostos. Ainda não se sabe como serão os casos em idosos. Os sintomas mudaram, não há mais perda de olfato e paladar, são mais comuns: fadiga, dor de cabeça, dores musculares, dores nas articulações, tosse, espirro e dor de garganta. A Organização Mundial da Saúde, falando sobre viagens, recomendou que pessoas que não estejam plenamente vacinadas e não tiveram infecção prévia do vírus SARS-CoV-2 e que tenham alto risco de desenvolver casos graves e até de morrer, inclusive pessoas com mais de 60 anos e comorbidades, estas pessoas devem adiar viagens a locais de alta transmissão do vírus. É preciso testar quem está entrando nos países, rastrear o vírus, identificar e isolar os casos. Os Estados Unidos estão cogitando exigir, mesmo de vacinados, um teste negativo feito 24 horas antes de entrar no país. O presidente Joe Biden pode anunciar a medida ainda hoje. O Brasil nunca fez uma testagem em massa desde o início da pandemia, nem rastreamento do vírus por causa da negligência do governo Jair Bolsonaro. Diante da nova variante, enquanto outros países se fecham, a China, origem da pandemia, defende a sua política de erradicação total do vírus de Covid-0 e diz que não vai necessitar de medidas extras para combater a Ômicron. Outros países, como a Austrália e a Nova Zelândia, abandonaram as políticas de erradicação total do vírus diante da variante Delta, que ainda atinge a Europa e os Estados Unidos. 76% dos chineses completaram a vacinação. Um relatório divulgado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China, em defesa da política de Covid-0, estimou que 260 milhões de chineses teriam sido infectados e 3 milhões teriam morrido se a China adotasse uma política de mitigação e redução de danos, como fizeram os países ocidentais. A quarentena rígida para a entrada no país será mantida nos próximos meses, e há também uma questão ideológica. O regime comunista chinês apresenta o controle da pandemia como uma prova de superioridade sobre a democracia liberal, embora Taiwan, que mostra que a democracia não é incompatível com a cultura chinesa,
também tenha tido um bom desempenho na luta contra a Covid-19. Um estudo feito no Hospital Universitário Samson Assuta, na cidade de Ashdod, em Israel, concluiu que uma mãe infectada pode passar o coronavírus para o feto, uma mulher grávida, infectada, com o risco de a criança nascer morta. Em alguns casos, o feto tinha uma carga viral proporcionalmente maior do que a mãe. O risco de morte do feto é 2 vezes maior em mães com Covid. A empresa de biotecnologia Moderna admitiu que sua vacina pode ser menos efetiva contra a variante Ômicron, causando um certo alarme. A empresa Regeneron disse o mesmo a respeito do tratamento feito com coquetel de anticorpos monoclonais. Por margem estreita, por 13-10, um painel de especialistas da Agência Federal de Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, aprovou o uso emergencial do remédio Molnupiravir do laboratório Merck para pacientes de alto risco com mais de 18 anos. Nos testes clínicos, o Molnupiravir apresentou uma eficácia de 1/3 na redução dos números de casos graves e de mortes. No primeiro anúncio, a empresa tinha falado em 50%. Sindicatos de enfermeiros protestaram junto às Nações Unidas e acusaram os países ricos, especialmente a União Europeia, o Reino Unido, a Noruega, a Suíça e Singapura, de vetar a proposta da Índia e da África do Sul de suspender as patentes das vacinas para permitir uma produção maior. Só 6% dos residentes nos países pobres tomaram uma dose até agora, e a ideia era mudar a regra da Organização Mundial do Comércio para permitir que outros países façam as vacinas sem pagar pelas patentes. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, veja o meu Twitter e o Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Cuide-se, o pior já passou, mas a variante Ômicron veio aí para mostrar que a pandemia não acabou. Use máscara, higienize sempre as mãos, evite aglomerações, não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado.